Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Para nós é um motivo de grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. A lição desse trimestre aborda sobre alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. É necessário que nós compreendamos a necessidade de conhecermos a verdadeira interpretação da profecia bíblica para que assim nós possamos tomar conhecimento do princípio de interpretação profética e historicista, que aborda a profecia na perspectiva daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. E nessa semana, especificamente, nós estudamos sobre as imagens do casamento, para entendermos o princípio da profecia bíblica e a relação de Deus com a sua igreja, de Deus com o seu povo. E para nós compreendermos esse tema, nós precisamos ler no texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que nos diz: E ele me disse, escreve, bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ele também me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus queridos, a partir da abordagem deste texto, é preciso que nós entendamos algumas coisas importantíssimas para que nós possamos compreender a abrangência desse tema. Repetidamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o povo de Deus é comparado a uma esposa ou namorada. E isso é importante para que nós possamos saber que, em algumas ocasiões, vemos a união simbolizada do casamento, cujas esposas eram fiéis, como Rebeca, ou a infiel Gomer. Então, sempre mostra essa relação, que nós temos a esposa Rebeca, né, que aparece na Bíblia, Rebeca, que era a esposa de Isaac, que foi esposa de Isaac, a fiel, e nós conhecemos também a esposa de Oséias, Gomer, que representa a infidelidade. E, nesse sentido, é preciso entender também que, em outras vezes, o símbolo de esposas fiéis, considerada como a noiva do Cordeiro, e as mulheres promíscuas, conhecida como a Grande Babilônia, são usadas diretamente para mostrar essa relação entre a igreja e entre o povo de Deus. E, nesse sentido, nós destacaremos nessa lição o simbolismo do casamento, as esposas infiéis, a jovem abandonada, a esposa de Oséias, Babilônia, a grande meretriz. Esse é um tópico importante. E sobre as esposas infiéis, nós temos Rebeca e nós temos a noiva do Cordeiro. Então, essa dicotomia, essa contradição, esses dois lados, da fidelidade e da infidelidade contextualizada com o simbolismo do casamento, nos fará entender e compreendermos a lição ora estudada. Então, o simbolismo do casamento. Nós sabemos o casamento, quanto é importante, ele foi estabelecido no Éden. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz, portanto, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. É importante nós entendermos que, quando Deus criou a humanidade, ele nos deu dois presentes, o sábado e o casamento. Foram duas instituições criadas no Éden. Ambos têm a ver com relacionamento, relação entre Deus e o homem, e entre o homem e uma mulher. O sábado representa o descanso físico e espiritual. Deus abençoou, santificou e descansou no dia de sábado. E o casamento estabelece, assim, a relação entre Deus e a humanidade, representada no relacionamento entre o homem e mulher, também estabelecido ali no Éden. Em sua perfeição, o casamento refletia a relação perfeita entre os membros da Trindade. Depois do pecado, simboliza a união entre o marido perfeito, Jesus, e sua esposa imperfeita, a igreja. Eu acho que deu para todos nós compreendermos o sentido que faz isso. Deus, ele quer dizer o seguinte, que o casamento é algo tão sagrado, é algo tão especial, criado no Jardim do Éden, que ele é uma demonstração da relação de Deus com os seus filhos aqui na
na terra. E a unidade do casamento representa a unidade também da Trindade. Veja como Satanás tentou, ao longo da história, distorcer o princípio do casamento. E, portanto, assim como em Gênesis, ao longo da Bíblia Sagrada, nós encontramos a perspectiva de mostrar o marido se esforçando para aperfeiçoar a esposa e ganhar o seu amor. Com esse exemplo de casamento, também nós podemos aprender como agir em nossos próprios casamentos, contraídos entre duas pessoas. E isso é uma coisa tão séria, tão importante, porque hoje nós vivemos uma crise daquilo que deveria representar a unidade entre Deus e seu povo, representar a unidade entre Deus e a sua igreja. Satanás está agindo com toda a força para desestruturar, para acabar e para mostrar que o casamento não é bom, que o casamento não faz sentido. Existe até uma música antigamente que dizia o seguinte: se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Para que padre, para que juiz? Então, já ali, uma música de mais de 40 anos atrás, já se mostrava que as pessoas estavam desiludidas, desenganadas, e, acima de tudo, as pessoas não acreditavam mais no princípio, na importância e no contexto do casamento. Sendo assim, é importante nós entendermos o seguinte, que no casamento deve existir o perdão. Mesmo que a pessoa não mereça, mas é preciso ter perdão. A oração de São Francisco de Assis diz, é perdoando que se é perdoado. Mas por que nós devemos perdoar? Porque muitas vezes nós não merecemos o perdão, mas Cristo nos perdoou, mesmo que nós não merecíamos. Se não existir o perdão do casamento, não há como manter um casamento. Outra coisa, aceite o seu cônjuge, apesar das suas falhas. O tempo passa e talvez as falhas vão aparecendo muito mais nítidas, mas nós devemos aceitar um ao outro. Casamento é perdão, casamento é aceitação. Por quê? Cristo nos aceita apesar de nossos pecados. Apesar do que nós somos, o Senhor nos aceita. Outra coisa, perdoar, aceitar e valorizar o seu cônjuge. Não adianta você valorizar quem não merece. Valorize aquele que faz parte da sua vida, que constrói com você, que faz com você, que dorme com você, que come com você, que estabeleceu filhos com você, que construiu com você. Sabe por quê, meus queridos? Porque como Cristo nos valoriza, mais do que nós merecemos até. Cristo, ele nos dá o valor, mesmo que nós não tenhamos valor. Então, perdoar, aceitar e valorizar, porque Cristo nos perdoa, Cristo nos aceita e Cristo nos valoriza. Esse é o primeiro tópico. O primeiro tópico, esposas infiéis. Aqui está no contexto de Ezequiel, capítulo 18, 16, capítulo esse, texto esse que é importante ler. Eu vou destacar aqui um versículo, que é exatamente Ezequiel 16, versículo 8, que diz, e tornei a passar por ti, e olhei para ti, e eis que o teu tempo foi um tempo de amor. Estendi o meu manto sobre ti, e cobri a tua nudez, e eu te jurei, fiz um pacto contigo, diz o Senhor, e tu eras minha. Veja que texto bonito, né, nesse tópico que fala de uma jovem abandonada. O que é que acontece no capítulo 16 do livro de Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo 16, versículo de 1 a 14. Em visão, foi mostrado a Ezequiel como Deus encontrou uma menina abandonada, que representa Israel. Ele deu a vida a ele. Isso o ajudou a crescer e fez um pacto de casamento com ela e tornou-se uma rainha admirada por todos. Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tira desse mundo, talvez quando nós não tínhamos nenhum valor, e nos dá o valor do qual nós não merecíamos ou do qual nós não tínhamos. Como a menina abandonada, como a jovem abandonada, que Deus ele foi lá, resgatou e trouxe para perto dele e deu para ela exatamente um brilho diferente, deu uma cor, deu régua, deu compasso para ela. É assim que Deus ele faz com todos nós. Isso
resume a história do amor entre Deus e o povo de Israel, desde a partida do Egito até o próspero reinado de Davi e Salomão, quando Israel era admirado por outras nações. Deus, ele fez ver isso. Disse, assim como eu resgato uma menina abandonada, eu resgato o meu povo e dou o valor que ele não poderia não ter para outras pessoas. E, meus queridos, mas Israel esqueceu que sua beleza era um dom de Deus, um reflexo da beleza divina, e se afastou do seu noivo, prostituindo-se atrás de outros deuses. Se você vê ali do versículo 15 em diante, até o versículo 17, nos traz isso. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos dá determinadas coisas e nós passamos a entender que o mérito é nosso. E lembre-se de uma coisa, o mérito nunca é nosso, o mérito é de Deus. É importante dizer também que nós fomos criados para refletir a bondade e a glória de Deus. Nós vivemos, ou deveríamos viver, para a honra e glória do Senhor. Nós fomos criados para refletir essa bondade. Quando assumimos a nossa bondade, é fruto de nós mesmos. E os problemas começam a acontecer quando nós achamos que o mérito é nosso. Então, Deus, ele nos trouxe como esse exemplo aqui de Deus resgatar uma pessoa, dar nome, dar régua e compasso, vesti-lo de noiva, transformar. Assim Deus, ele nos fez, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nos dar régua e compasso. Aproveite que você é amado, que você é acolhido, que você é cuidado, que a sua vida é ressignificada. Agora vamos a um outro ponto, que é um dos pontos mais estranhos da Bíblia, que é exatamente a esposa de Oséias. Meus queridos, em Oséias capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: o princípio da palavra de Deus, por meio de Oséias, o Senhor disse a Oséias, vai, toma mulher fornicadora e filhos pois a terra fornica, e afastando-se do Senhor. Veja que texto forte. Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. Desde o início, Deus deixa claro que a ordem dada a Oséias para se casar com Gomer, que se prostituiu e deixou muitas vezes Oséias, era um símbolo de relacionamento entre Deus e Israel. Que Deus, ele estava triste com a situação do povo. E Deus queria mostrar, através da história do seu profeta, que era doloroso para ele, mas também é doloroso para Deus saber que nós estamos traindo. É muito fácil a gente criticar a Gomer, mas muitas vezes nós nos colocamos no lugar dela, né? Do ponto de vista simbólico, quando muitas vezes nós somos fiéis a Deus, e assim como o profeta Oséias acolheu Gomer, Deus também está nos acolhendo. Oséias usou vários métodos para recuperar o amor de sua esposa. Como nenhum desses métodos atingiu seu objetivo, ele teve que pagar pelo resgate. Quantas vezes Oséias não teve que ir atrás de Gomer? Mas agora Gomer estava numa feira, estava à venda, não tinha mais argumento, não tinha mais método. Agora ele teve que comprar e teve que pagar o resgate de sua esposa. Ela não merecia, mas também nós não merecemos aquilo que Cristo passou. Mas Cristo fez com que nós merecêssemos aquilo que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. É uma demonstração de que Deus ele nos ama, apesar dos nossos pecados, apesar de nós nos desviarmos dele. E, naturalmente, nosso resgate custou a Deus muito mais do que aquilo que Oséias comprou a sua esposa Gomer. E, meus queridos, infelizmente, a igreja seguiu o mesmo caminho rebelde de Gomer, mas o amor de Deus permanece inalterado. Ele continua implorando para que desistamos da prostituição e voltemos para ele, assim como Oséias. Ele insistiu tanto com Gomer para voltar, e ele esteve disposto, apesar dos métodos, de pagar tudo o que ele tinha para resgatar Gomer, o melhor que ele tinha. E Deus, na cruz do Calvário, através de Cristo, ele deu tudo, o melhor que ele tinha, a vida dele, para resgatar a mim e a você. Mas uma história simbolizada por casamento, essas duas histórias, a de Ezequiel e a do profeta Oséias, que mostra muito bem a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus de nos resgatar. Mas também a Bíblia faz uma outra comparação. Babilônia, a grande meretriz,
Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, nos diz o seguinte: e na sua testa está escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das prostituições e abominações da terra. Quem ou o que é Babilônia, segundo a Bíblia Sagrada? Uma mulher pura representa o povo fiel de Deus. Babilônia, mãe de Meretriz, representa o povo de Deus que se afasta de Deus e confia nos reis da terra. É comparado a uma prostituição. Essa infidelidade por parte do seu povo causa profunda dor a Deus. Durante séculos, ele tentou tornar sua igreja pura novamente, mas poucos responderam finalmente ele fará a sua última chamada. Sai dela, povo meu, como está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Deus está chamando a mim e a você para sair do erro, para sair do engano, para sair de Babilônia e abraçar a verdade. Depois de uma infidelidade, pode haver reconciliação? Infelizmente, porém, às vezes chega a um ponto de não retorno, quando isso já é impossível. Quantos casamentos desfeitos? Então, quanto Deus está nos chamando, está nos buscando para nós sairmos desse mundo de trevas, desse mundo escuro, de erro, pecado e morte, que nós possamos ouvir a voz de Deus e retornar. E é importante também nós dizermos o seguinte, que chegará a hora de julgar e punir Babilônia, e aqueles que nelas forem encontrados irão para a perdição. Mas Deus está chamando para nos retirar de Babilônia. Mas os fiéis, a noiva do Cordeiro, eles deverão viver para sempre com Cristo, a verdadeira noiva do Cordeiro. Porque quem não seguir Cristo vai ser a noiva de quem? Do dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Outro tópico importante, a gente estudou a infidelidade de esposas infiéis, agora nós vamos estudar de esposas fiéis. Rebeca, em Gênesis 24, versículo 58, diz: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu vou. Rebeca sabia o que queria. Rebeca, ela fez a escolha dela, porque ela sabia que ela ia para uma pessoa, para um homem de Deus. E muitas vezes o chamado de Deus não é atendido. E quantas pessoas têm feito escolhas equivocadas no relacionamento, no casamento, e quando é para coisas maiores e melhores, as pessoas desistem. Lembram de Sansão, que deixou de casar com alguém do seu povo porque não gostava, porque as meninas de lá não eram aquilo que ele esperava? Ele procurou entre as filisteias, casou-se 2 vezes com as filisteias e se deu muitíssimo mal, e nós sabemos a história. Como disse o pastor que fez um sermão, Sansão, o palhacinho do diabo. Então, muitas vezes, por causa de uma escolha equivocada, nós passamos a ser um palhacinho de Satanás, um brinquedo nas mãos do demônio. E, meus queridos, sobre Rebeca, de acordo com o costume de sua época, Abraão partiu para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, mas ele não queria casar seu filho com uma mulher de Canaã, mas com um de seus parentes, a milhares de quilômetros de distância. Porque Abraão, ele sabia que seu filho era o filho da promessa, e ele não queria que seu filho casasse com qualquer pessoa. Ele queria o melhor para o seu filho, queria alguém próximo, alguém do seu contexto, alguém da sua fé, para que aquilo que representaria, através de Isaque, a perpetuação da raça humana fosse consolidada. E a razão disso, embora imperfeitamente os seus parentes adorassem o verdadeiro Deus, até porque ninguém é perfeito, enquanto os cananeus eles rejeitavam, se Isaque se casasse com uma mulher cananeia, sua vida religiosa naturalmente poderia declinar, devido à má influência de sua esposa. E, nesse sentido, esta tem sido a história da igreja, quando ela caiu contra casamento contra as nações, se misturou com outras nações. Aos poucos, ela se afastou da verdadeira fé. Se você analisar o contexto ali de Gênesis, nos 11 primeiros capítulos de Gênesis e no capítulo 6, ali quando antecede o dilúvio, naquele contexto, meus queridos, os descendentes de Sete viviam nos montes, nas montanhas, uma vida rústica, uma vida simples, uma vida cristã. E o que foi que eles fizeram? Eles desceram dos montes e acharam mais formosas
as filhas, os descendentes de Caim, e houve uma mistura, houve uma junção de julgo desigual, e por haver julgo desigual, houve uma corrupção geral do gênero humano, e daí desencadeou-se o dilúvio. E daí que, naturalmente, Abraão conhecia essa história, e para que isso não acontecesse, ele queria preservar a coisa preciosa que ele tinha, que era o seu filho. E, nesse sentido, é importante dizer que outro aspecto especial na história é o fato de Rebeca ser questionada se ela quer se casar, porque, segundo o costume, ela não teria escolha. Portanto, faz parte da noiva fiel de Deus. É um ato voluntário. Aceitemos o amor de Deus com um claro sim. Assim como Rebeca disse sim ao chamado para casar com Isaac, que nós possamos dizer sim ao Senhor, que nós possamos entrar nesse relacionamento com Deus comparado a um casamento, para que assim nós possamos alcançar a fidelidade, nós possamos alcançar o amor de Deus, sentir a presença de Deus em nossas vidas. Agora, outro tópico importante, a noiva do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, pois as bodas do Cordeiro chegaram e a sua esposa se preparou. Olha que coisa maravilhosa, aqui relacionada, né, com o contexto do Apocalipse também. As bodas, capítulo 19, ele fala exatamente que quando nós saímos dessa terra, após o milênio, quando a igreja ela for renovada, resgatada desse mundo de pecado, ela será levada para o céu, para as ceias das bodas do Cordeiro, que a sua esposa preparou. Olha que coisa maravilhosa. E a sua esposa se preparou. A igreja é como se fosse a esposa, e Cristo o noivo, e o noivo, ele vem ao encontro de sua esposa. E, meus queridos, o primeiro milagre realizado por Jesus foi em uma festa de casamento, como está relatado ali em João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Do nosso ponto de vista, esse ato tem um certo simbolismo, que nos ajuda a entender o plano da salvação. Quando Maria diz, deixai ele fazer tudo quanto ele quiser, mostra que nós devemos entregar a nossa vida, os nossos desejos, nossos prazeres, devemos entregar ao Senhor para que Deus tome conta, para que Deus ele nos resgate. E a vida, quando Cristo ele entra, quando a água se transforma em vinho, porque era bem melhor aquela água que vinha depois, aquele suco de uva que vinha depois do que o primeiro. E todos estranharam na festa das bodas de Caná, porque geralmente se botava o suco de uva melhor e depois botava o mais fraco. Mostra para a gente uma coisa, que Cristo, quando está na nossa vida, quando Cristo está no casamento, a vida se torna cada vez melhor. Ela não vai regredir. Se tua vida no casamento está pior, meus queridos, a culpa não é de Deus. É preciso fazer um exame de consciência, todos nós, para saber o que está acontecendo. E assim, do ponto de vista, esse é um ato de um certo simbolismo que nos ajuda a entender a festa e o primeiro milagre de Jesus, o plano da salvação. Talvez o mais importante seja que, para que a noiva, nós estejamos preparados, ela precisa do suco de uva, do vinho que Jesus fornece, ou seja, de seu sangue purificador. Se Cristo não entrar na vida, se o seu sangue nos resgatar do processo, não adianta dinheiro no casamento, não adianta castelo, porque se dinheiro adiantasse, o casamento de Príncipe Charles, que hoje é Rei Charles, e a Princesa Diana daria certo. Milhões gastos em um casamento, entendeu? O casamento não depende de dinheiro. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, mas o casamento ele depende do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Cada um deve depender de Deus. Jesus também usou parábolas relacionadas ao casamento para ilustrar certos aspectos da preparação que devemos fazer para a sua vida iminente. Em todos eles, a noiva nunca é mencionada, mas sim os convidados. Será que os convidados são a própria noiva? E, meus queridos, as parábolas, como dito, as parábolas demonstram muito bem isso aí. Deus está nos chamando para que nós possamos fazer parte da festa, das festas.
E essas parábolas ilustram muito bem isso, dessa festa de casamento. Sabe por quê? Porque eu e você representa a noiva de Cristo, que Cristo foi preparar um lugar, e Cristo fez a nova Jerusalém. A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, em João capítulo 18, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Olha o que ele fez para receber a sua noiva, para receber o seu povo. Esse é o simbolismo, essa é a razão. O que nós podemos aprender das parábolas, dessas parábolas que contam tão bem sobre o segundo advento de Cristo, sobre essa relação marido, esposa e casamento? O que nós podemos aprender? Olha a parábola das 10 virgens. Elas precisavam estar preparadas para encontrar o noivo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Aceitar o chamado, estar preparada. Os convidados indignos de Mateus, capítulo 22, versículo de 8 a 14. Olha, Deus chama a sua igreja, e muitas vezes a sua igreja está indigna. Sabe por quê? Porque a igreja não está preparada, a igreja está adormecida, e nós precisamos despertar do sono. Todos são chamados para bodas. Devemos nos revestir de Cristo para que nós possamos entender o plano da salvação. No livro, na meditação atribuída a L.G. White, refletido a Jesus, de 17 de junho, diz o seguinte: Cristo tem sido um companheiro diário e amigo familiar dos seus seguidores fiéis. Eles viveram em contato íntimo, em constante comunhão com Deus. Sobre eles nasceu a glória do Senhor. Neles se refletiu a luz do conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Agora eles se regozijam com os raios sem nuvens do esplendor do Rei e a glória em sua majestade. Eles estão preparados para a comunhão do céu, pois tem o céu em seu coração. Olha que coisa linda, quando a noiva de Cristo, quando a igreja sente o céu no seu coração, no seu peito, isso será um diferencial enorme. Meus queridos, o que eu e você, diante dessa mensagem, o que eu e você nós entendemos, o que eu e você nós compreendemos, na qualidade simbólica da noiva de Cristo, nós temos nos preparado, nós temos o poder do Espírito Santo, nós amamos esse relacionamento com Deus e amamos esse querer ir para o céu, morar em um novo céu e uma nova terra que habita a justiça, pois Cristo, como noivo, está preparando, mas não está preparando para os infiéis, está preparando para os fiéis. E conforme nós estudamos o que é representado pela infidelidade da história de Ezequiel 16, da história de Oséias, da história de Babilônia, representando a infidelidade, que nós possamos buscar em Rebeca, buscar no contexto bíblico o verdadeiro relacionamento com Deus. E veja que a sua família você possa resgatar, porque Deus, Cristo Jesus, ele amou a sua igreja, a si mesmo se deu por ela, dando a sua vida pela sua igreja. Que nós possamos, se Cristo ele fez isso como noivo, enquanto igreja, que nós possamos também crer, acreditar e aceitar. Porque se a gente não aceitar, não adianta. A gente tem que aceitar aquilo que Cristo planejou e não rejeitar, como foi rejeitado no passado. O povo de Deus no passado o rejeitou a noiva, rejeitou o noivo. E qual será a nossa reação? Qual será a nossa resposta? Qual será a nossa disposição? Eu gostaria de dizer o seguinte: conserve o seu casamento, porque o seu casamento, o leito do casal é algo sem mácula. Seja fiel à sua esposa, seja fiel à sua família, seja fiel aos seus filhos, seja fiel a Deus, porque sendo fiel a Deus, você vai ser fiel à sua esposa. E para que assim você possa cuidar da outra parte também, a esposa deve ser fiel, deve amar e deve cuidar também do seu marido. São atributos que são recíprocos, que devem existir numa família, mas que devem existir também entre nós e o nosso Deus, como noivo, e nós, como representativamente falando, nós somos a noiva de Cristo. Que Deus nos abençoe,
que esse estudo de hoje possa abrir os nossos olhos para que nós possamos preservar os valores também da família. Deus te abençoe aonde você está. Agradecemos a sua presença e, nesse momento, eu gostaria de chamar você um pouco mais perto para que nós pudéssemos orar por sua família, por sua casa, por sua igreja, por seus princípios. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos estudando, neste momento, a lição da Escola Sabatina, fazendo uma breve recapitulação. Abençoe as pessoas que estão aqui nos assistindo. Se porventura tem alguém que está com a família destruída, põe a mão, resgata os sonhos, os valores e resgata essa família. Unja essa família. E que tu venhas abençoar nós na qualidade de igreja, que nós possamos ser aquela noiva que está aguardando, aquela noiva que está se preparando, aquela noiva que tem o poder do Espírito Santo para aguardar e para ir morar com o noivo, representando a história do casamento, a história da família, representada entre a igreja, que é a noiva, que somos nós, e Cristo, que é o noivo. Que nesse momento venha abençoar cada vida, a cada pessoa que nos acompanhou no estudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós gostaríamos de agradecer a você por nos acompanhar mais uma vez. Eu desejo que Deus te abençoe. Eu desejo também que Deus te ilumine, abençoe tua casa, tua vida, tua família, tua saúde, teu trabalho e tudo, enfim. E eu peço a você também, compartilhe o nosso canal, dê um like no nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu, e eu desejo que Deus te abençoe ricamente, e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.